Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos às mídias sociais do Ministério Cinco Solas, que você já sabe é o Ministério de Tradição Puritana Inglesa. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. E você está na Escola Puritana, que é o seu ambiente de crescimento teológico e devoção sincera ao Senhor Deus e à sua palavra. Eu gostaria de estender a você um convite muito especial para que você se junte ao nosso grupo oficial no Telegram. Acesse através do nosso link, que é o t.me/Cinco Solas Oficial. O QR Code está aí na tela. Esse QR Code não é para você fazer nenhuma doação financeira, nem nada disso, porque graças ao Senhor Deus, a sua misericórdia, a sua bondade, o Ministério Cinco Solas é sustentado exclusivamente por Deus e pelos recursos que o Senhor nos proporciona nas nossas atividades profissionais, né? Mas ao fazer parte da nossa comunidade, você desfrutará de excelentes benefícios. O QR Code aí vai levar você justamente à nossa comunidade, lá no Telegram, né? Lá nós temos diversas salas de aulas, abordando matérias de tradição puritana inglesa, de tradição covenanter escocesa também. Nós temos chats com interação edificante e teológica entre todos os nossos membros, os professores, né, em cada sala de aula. Temos a possibilidade também de um discipulado online, visando o seu amadurecimento na fé puritana. Lembrando que se você for mulher, você vai ser monitorada, minha irmã, pela minha esposa, a irmã Kate. Ela vai monitorar, vai discipular você. E se você for homem ou irmão, quem vai discipular você pessoalmente serei eu, né? E na aula de hoje, nós vamos prosseguir aqui os nossos estudos justamente no livro de Gênesis. Nós veremos aqui duas perícopes que estão contidas em Gênesis no capítulo 10, nos versículos 6 a 20. E iremos fazer esse estudo com a graça do Senhor sobre a temática a descendência de Cã, a ambição de Nimrod e a maldição de Canaã. A descendência de Cã, a ambição de Nimrod e a maldição de Canaã. Tudo isso nessas duas perícopes que nós podemos encontrar em Gênesis no capítulo 10, versículos 6 a 20. Já eu trago para sua tela aqui no meu Logos o texto que nós iremos nos debruçar. Mas antes eu queria apresentar para vocês um pequeno sumário daquilo que nós iremos fazer. Nós vamos fazer um contexto histórico desta famosa Tábua das Nações. Faremos um resumo daquilo que nós vimos nesta playlist de Gênesis até o dia de hoje. Depois nós adentraremos na temática principal do capítulo, que é a soberania de Deus e a formação dos povos. Depois nós veremos os principais personagens e conceitos apresentados por Moisés neste capítulo. Veremos os principais fatos que nos são descritos por Moisés neste capítulo. Faremos um gancho para a nossa próxima aula, né? Queremos prosseguir nessa playlist no livro de Gênesis. Faremos aplicações para as nossas vidas e agradecimentos finais. Perfeito? Então permita-me colocar aqui para vocês agora justamente o texto das Santas Escrituras para que nós possamos nos debruçar com a graça de Deus, tá bom? Vamos lá? Acompanhe aí, vai aparecer. Pronto. Apareceu aqui o nosso Logos. Acompanhe comigo a leitura. Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 20. Vamos ler a palavra de Deus? Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá.
e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patruzim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Lasa. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por esse privilégio de podermos aqui abrir a Tua Palavra com os nossos irmãos em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, para estudarmos, nos alimentarmos da Tua Santa Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, leva a nossa mente, o nosso coração, as nossas afeições cativas às Escrituras. Senhor, não permita que nos perdamos aqui em nossos próprios pensamentos, opiniões, ideologias, mas nos torna, Senhor, Teus servos fiéis. Abençoa-nos, tem misericórdia de nós e seja conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, como nós podemos observar aqui, nesta perícope, nós estamos neste trecho aqui de Gênesis do capítulo 10, ele é frequentemente chamado de Tábua das Nações. Moisés, nesse momento, ele registra essas genealogias para mostrar aos israelitas que se preparavam para entrar na Terra Prometida justamente a origem dessas nações que viriam a se opor ao povo de Deus. Note que o foco recai especificamente sobre a descendência de Cã. Descendência essa que se estabelece nas partes ao sul de Babel, tanto na Ásia quanto na África. Esta linhagem daria origem a impérios, por exemplo, como o Egito, Mizraim, a Síria e a Babilônia, sob o poderio de Nimrod, bem como aos cananeus, revelando o cenário histórico no qual a providência redentora de Deus iria atuar. Então, este contexto histórico é importante porque nos é apresentada aqui a continuação, bem como a especificação da chamada Tábua das Nações. E para que nós possamos justamente nos deter daqui a pouco na temática principal da nossa aula de hoje, é importante nós fazermos um pequeno resumo daquilo que nós já consideramos até a presente data, até a presente aula, justamente nesta nossa playlist aqui no livro de Gênesis. E eu espero encarecidamente
que, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa compartilhar, curtir, fazer algum comentário. Isso ajuda muito na divulgação aqui do nosso trabalho de divulgação realmente, né, da palavra de Deus sob uma temática puritana, inglesa, covenanter, escocesa, que o nosso país aqui, o Brasil, tanto precisa, né? Tanto precisa, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos sal da terra, luz do mundo, e aprendermos muito com esses nossos pais reformados, né? Os pioneiros da fé reformada, homens e mulheres gigantes, os puritanos, os covenanters, que realmente têm muito a nos ensinar. Por quê? Não porque neles existisse alguma coisa que os gabaritasse ou os tornasse especiais diante de Deus. Não, mas porque Deus exerceu a sua misericórdia para com eles, convertendo os seus corações, homens e mulheres pecadores como nós, mas que foram levados pelo Espírito Santo a um processo de santificação maravilhoso, o qual fez com que eles fossem realmente gigantes na fé. É por isso que eu sempre abro as aulas, né, dizendo que eu estou sempre no ombro de gigantes. Porque nós somos anões, pequenininhos, perto desses homens que realmente este solo aqui na terra onde nós ora habitamos não foi digno de sustentar os seus pés, né? Por conta que foram homens e mulheres de Deus muito sérios. Mas dito isto, meus irmãos, vamos fazer esse pequeno resumo daquilo que nós já estudamos até o dia de hoje. Lembrando que em nossa última aula, nós vimos a aliança de Deus com Noé e a distribuição inicial das nações a partir dos filhos de Jafé. Lembra que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé? Então nós vimos a distribuição inicial aqui das nações anteriormente, né, a partir dos filhos de Jafé. A humanidade, outrora destruída pelo dilúvio devido à extrema corrupção, ela começa a se multiplicar novamente sobre a face da terra, cumprindo objetivamente o mandamento divino: crescei e multiplicai, né? Crescei e multiplicai. Mas já demonstrando que a semente do pecado ainda habitava o coração humano, mesmo depois do dilúvio, o que ficou evidente no pecado de Cã e na subsequente maldição sobre seu filho Canaã. O que nós podemos observar também, inclusive, no pecado de Noé, de ter se embriagado, né? Então, perceba que, em que pese o Senhor Deus, em sua justa e santa ira, executada por meio do seu juízo do dilúvio, ele destrói realmente aquela geração perversa, aquela geração iníqua, má, ímpia, preservando por graça Noé e sua família. Mas nada obstante a isso, o pecado ainda estava na humanidade. Por quê? Porque o ser humano é uma raça decaída. Porque o ser humano é justamente um ser criado à imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação, né, o homem. Mas por conta da queda, morreu em seus delitos e pecados, está morto. Então o pecado, ele acompanha Noé como acompanha todos nós. Então é necessária uma providência divina diária, nos santificando, nos disciplinando e, acima de tudo, né, para nós, os crentes, os eleitos, nos regenerando para a salvação. Perfeito? Meus irmãos, perceba que o tema principal deste capítulo, inclusive, né, a tese teológica central, nevrálgica, né, desta porção bíblica, ela reside em demonstrar justamente a soberania de Deus sobre a história humana. Deus é soberano. E a manifestação inicial da inimizade
entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Vemos a ascensão do poder humano divorciado justamente da submissão a Deus, cristalizado no orgulho imperial e a justiça divina que decreta o futuro de nações rebeldes. É uma teologia da providência onde tiranos constroem cidades, mas podemos dizer que Deus governa os limites de suas habitações. Nesse diapasão, nós poderíamos identificar aqui alguns personagens principais e conceitos importantíssimos, não só deste trecho, destas duas perícopes, as quais nós estamos nos debruçando, mas também do capítulo 10 como um todo, né? Nós temos aqui Nimrod, nós temos aqui Mizraim, nós temos aqui Canaã, Babel e Nínive. Nimrod, o primeiro grande monarca tirânico pós-dilúvio. O primeiro. Seu nome traz a ideia de rebelião. E ele é o protótipo do homem que busca poder através do domínio sobre os outros e contra o Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Por outro lado, nós temos também Mizraim, que é a origem do povo egípcio, que mais tarde nós veremos, se Deus permitir, seria o grande opressor do povo de Deus no Antigo Testamento. Temos também aqui apresentado para nós, né, a figura que nos é apresentada de Canaã, aquele que recebeu a maldição proferida por Noé, dando origem a nações que ocupariam a terra destinada a Israel, mas que seriam marcadas por uma profunda corrupção espiritual. E por último, nós podemos identificar também Babel e Nínive, centros de poder construídos por Nimrod, símbolos bíblicos perpétuos do orgulho humano e da rebelião contra o Senhor Deus. Antes de nós passarmos para os principais fatos deste trecho e também, por que não dizer, do capítulo inteiro que nós estamos estudando, né? Gênesis capítulo 10, permita-me, mais uma vez, lembrá-los que no nosso grupo no Telegram, cujo QR Code está aí na tela para você apontar com seu celular, você não tem que instalar absolutamente nada, tá? O Telegram funciona completamente via browser na web, no seu navegador do celular, mas eu te aconselharia a baixar o Telegram, porque eu particularmente acho ele muito mais robusto e eficiente em termos de você guardar arquivos, né, do que o próprio WhatsApp, que aqui no Brasil nós usamos muito, né? Então eu gosto muito do Telegram. E você entrando por esse QR Code que eu coloquei na tela, ou pelo link, você pode digitar também, está no computador, né? t.me/5solas-oficial. É um convite que nós fazemos a todos os interessados em adentrarem na nossa comunidade. Lá, como eu já disse, nós temos diversas salas de aula, nós temos chats e nós temos a possibilidade de você poder justamente fazer um discipulado personalíssimo comigo, se você for homem, ou com a minha esposa, a irmã Kate, se você for mulher, onde nós iremos apresentar para você uma bibliografia personalizada para os seus estudos. Nós podemos apresentar para você também materiais de produção própria do nosso ministério, para que você possa crescer no estudo da tradição puritana, da tradição covenanter, tá bom? Bem como podemos conversar também, né, sobre a sua vida,
as suas dificuldades, podemos orar juntos, um verdadeiro discipulado, mas dentro das limitações de ser à distância, né? Um discipulado, vamos dizer assim, tradicional, exige um contato, né? Viver junto. Isso, infelizmente, não podemos fazer pela internet, mas aquilo que dá para ser feito pela internet, que são conselhos, orações, uma monitoria no estudo da palavra de Deus, isso nós podemos fazer, tá bom? Então considere entrar aqui na nossa comunidade e vir fazer parte aqui deste nosso Ministério 5 Solas de tradição puritana inglesa, tá bom? Vamos continuar? Então vamos lá. Os principais fatos do capítulo. Nós vimos assim, acima, né, os principais conceitos e pessoas, né, nomes próprios, cidades, impérios. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os principais fatos deste capítulo, né? Primeiramente, a disposição da semente de Cam, pai de Canaã. A posteridade de Cam, ela se distribuiu pelas regiões ao sul de Babel. Então, repare que a posteridade de Cam, ela vai se formar ao sul de Babel. Cuxi, por outro lado, tornou-se o pai tanto dos etíopes quanto dos árabes. Então, por exemplo, eu que tenho uma ascendência libanesa, né, uma ascendência árabe, minha bisavó era libanesa, meu bisavô também, por parte de mãe, eram libaneses, eu posso dizer que eu tenho um pouquinho do sangue de Cuxi, né? Graças a Deus que o Senhor, no Novo Testamento, né, por meio do Messias, atingiu a todas as tribos, povos, línguas e nações, e não fez distinção de nenhuma etnia, de modo que hoje todos nós, em Cristo Jesus, somos irmãos e filhos de Deus. E temos também a figura de Mizraim, que foi o pai dos egípcios, né, que são geralmente conhecidos na Escritura por esse nome, né? Então, os egípcios são filhos de Mizraim. Já Canaã foi o pai amaldiçoado da raça amaldiçoada dos cananeus. Então repare que essa maldição, né, que o Senhor Deus colocou nos lábios de Noé, atingiu Canaã e os cananeus. Temos também aqui outro fato interessante, que é a ambição e a rebelião de Nimrod. Nimrod, ele é apresentado como um grande homem em seus dias, um grande homem, cuja mente ambiciosa não podia descansar no mesmo nível dos seus vizinhos. Não podia, ele era um homem inquieto, ele queria crescer, crescer, crescer de forma ímpia, dominando e submetendo os outros. O mesmo espírito que impulsionou os gigantes antes do dilúvio reviveu nele de alguma forma, né? Demonstrando como o tremendo juízo de Deus foi, infelizmente, logo esquecido pela humanidade. Nimrod foi um poderoso caçador, primeiramente de feras, né? De bestas. E por essa ocasião, também, ao se tornar famoso, ele passou a ser também um caçador de homens, um subjugador de homens, um tirano. Sob o pretexto de caçar, ele reuniu grandes grupos de homens sob o seu comando para se tornar, vamos dizer assim, um mestre da região e submetê-los ao seu poderio. Perceba que os grandes conquistadores não são nada além de grandes caçadores aos olhos de Deus. Deus observa esses conquistadores, esses tiranos, como verdadeiros caçadores de homens aos olhos de Deus. Esse império de Nimrod, Babel e Nínive, nós podemos observar que neste império, Nimrod estabelece idolatria para confirmar o seu domínio usurpador. O princípio do seu reino foi Babel, que se tornou a mãe das meretrizes. Ele também foi um grande construtor, saindo para a Síria e edificando Nínive, a grande capital da Síria, para governar, comandar sobre essas cidades. A natureza da ambição de Nimrod
era sem limites e inquieta, provando de uma vez por todas que os tiranos dos homens são rebeldes a Deus. E essa rebelião é como o pecado da feitiçaria, a Bíblia nos diz, né? Podemos também observar um outro tema importante nesta perícope, que é a condição da posteridade de Canaã. Note que o relato dos descendentes de Canaã é mais particular porque estas eram as nações que Israel deveria subjugar. A posteridade de Canaã era numerosa, rica e possuía uma situação muito agradável, apesar de estar sob uma maldição divina. Perceba esse fato. Isso nos ensina, note isso, que aqueles que estão sob a maldição de Deus às vezes podem prosperar grandemente neste mundo material. E eu não preciso nem ensinar para vocês isso hoje, né? Nós podemos ver, nos salta aos olhos esse fato. A maldição de Deus sempre opera real e terrivelmente, mas muitas vezes de forma secreta, como uma maldição lenta na própria alma, que às vezes não atua de forma visível ou imediata, mas é uma maldição. Todo aquele que está fora de Cristo Jesus, o nosso doce Senhor e Salvador, está debaixo da maldição e da ira de Deus. Meus amados, na nossa próxima lição, se o Senhor assim permitir, nós iremos adentrar na linhagem de Sem, o pai de todos os filhos de Éber. Ao compreendermos a soberba de Nimrod e a maldição de Canaã na aula de hoje, nós seremos capazes de fazer um contraste entre a cidade do homem com a linhagem da qual Deus extrairia o seu povo pactual e futuramente o próprio Messias. Nós faremos um contraste, né? A linhagem justamente de Cã, de Canaã, a figura de Nimrod, contrastada com a figura deste homem e da sua linhagem, Sem, da onde viria futuramente o próprio Messias. Permita-me fazer aplicações para as nossas vidas da nossa breve aula de hoje. Primeiramente a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não foi atingido pela graça da regeneração, que ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, você que ainda vive confiando em suas próprias forças, na sua conta bancária, na sua empresa, no seu concurso público, no seu título acadêmico. Note, observe a figura de Nimrod. Nimrod foi grande aos olhos dos homens, um caçador terrível e um construtor de impérios como Babel e Nínive. Mas toda a sua grandeza foi rebelião diante de Deus. Considere, meu amigo, minha amiga, que não há império humano, riqueza ou fama que possa livrar o homem do juízo do Deus Todo-Poderoso. Note que a aparente prosperidade deste mundo pode ser apenas um laço que vai te conduzir à condenação. Portanto, eu exorto você, meu amigo, minha amiga, a arrepender-se do seu orgulho, a abandonar a sua própria Babel e correr para os pés de Cristo, que é o único refúgio seguro contra a ira vindoura. Somente nele, no Senhor Jesus Cristo, há verdadeira vida. Agora, permitam-me também fazer uma aplicação ao crente, a você, meu irmão, minha irmã. A Escritura nos adverte poderosamente no dia de hoje. Você percebeu isso? Nós vemos que os cananeus eram ricos e habitavam em terras agradáveis. Contudo,
a maldição do Senhor Deus pairava por sobre eles. Nunca devemos medir o amor ou a ira de Deus pela prosperidade material exterior que Ele nos dá ou dá a qualquer outra pessoa. Isso é um erro terrível. A maldição de Deus pode ser um julgamento invisível e lento sobre a alma, enquanto a conta bancária desta pessoa, amaldiçoada e morta em seus delitos e pecados, está cheia, transbordando de riqueza. Meu irmão, minha irmã, consola-te no Senhor. O teu tesouro, o meu tesouro, graças a Deus, não é deste mundo. Não inveje o poder dos ímpios. Perceba que os poderosos caçadores deste século são pó. São pó. Busque a piedade, a humildade e a dependência da providência divina, descansando, sabendo que Deus preserva a sua semente prometida. Que esta aula sirva para abrir os nossos olhos para a providência soberana de Deus sobre as nações e para a vaidade do poder humano apartado do Senhor. Que o Senhor fortaleça os nossos corações na dependência do seu Evangelho. Fique com Deus e que a sua palavra habite ricamente em nossos corações. Você já sabe, eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. E você está desfrutando em uma de nossas mídias sociais mais um rico conteúdo do Ministério 5 Solas, que é de tradição puritana, inglesa e covenanter escocesa. Esta aula foi elaborada com muito carinho, na dependência do Espírito Santo, por mim, irmão Eduardo Freitas, pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo e mestrando em Divindade pela Faculdade Internacional de Teologia Reformada FITREF. Fique com Deus e eu espero ver você em nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir. Acompanhe a gente no Instagram, que de vez em quando nós colocamos umas pílulas lá também, que estão relacionados com os estudos que nós fazemos durante a semana, tá bom? Um grande abraço, fique com o Senhor Jesus.